no ar com mais um podcast Bora Viver BSB e eu tenho a honra de entrevistar hoje Nelson Neto. Vou te apresentar então, Nelson. Lá vai. Nelson é especialista em comunicação e marketing, diretor de radiodifusão privada no Ministério das Comunicações e idealizador do projeto Na Rodoviária com Nelson Neto. Com mais de 20 anos de experiência no cooperativismo, também é fundador do Instituto Amigos que Ajudam e dedica parte da sua jornada ao apoio de pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo ao podcast Bora Viver, Nelson. Madá, eu é que agradeço, a honra é minha, um prazer enorme poder estar aqui com você, relembrar nossos momentos, nós estudamos juntos, nos formamos juntos. Eu nem ia juntos. Contar isso, mas já que... Somos RPs. Somos, com muito orgulho. Relações públicas, com muito orgulho. Eu acho que, se não foi a última, foi a penúltima turma a se formar, a concluir o curso de comunicação social. Eu também não tenho certeza, mas eu acho que é algo assim mesmo. Acho que foi a penúltima turma a concluir o curso de comunicação social na época do IESB e depois dali o curso de comunicação. Acho que só mais uma instituição em Brasília que ainda forma RPs. RPs. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Eu acho que eu me encontrei nesse curso, não sei você. Madá, eu gostei muito, assim, foi um curso que me trouxe muitos insights novos, porque eu nunca me imaginei na área da comunicação, né? Tanto que a minha primeira opção era direito. E aí eu não passei em direito, aí a segunda opção era relações públicas, aí eu fui fazer relações públicas. Mas não me arrependo, foi um curso muito bom. A gente aproveitou bastante, a gente tinha umas cadeiras bem legais, né? Assim, voltando, nossa, tem milhões de anos, né? Acho quase 20. Nós nos formamos em 2007. Nossa, tem quase 20 anos. Não sabia. Esse dia eu encontrei uma amiga da pós. Ela disse, não, tem mais de 15 anos. Eu digo, não pode. Então, porque eu estava fazendo a graduação junto com a especialização. Então, virou uma... Entramos em 2003, nos formamos em 2007. Caramba, já tem tudo isso. Eu também entrei por acaso na comunicação. A minha primeira formação é administração, aí eu fui trabalhar... Cheguei em Brasília em 2002, fui trabalhar na Correio Brasiliense. E na época o Paulo César disse assim, por que você não faz comunicação? Eu digo, mas para que outra graduação? Tá tudo bem. Ele, não, você tem tudo a ver com comunicação social. Eu digo, Aí fui lá no IESB. Era CIRP, lembra desse curso? CIRP. Comunicação Institucional e Relações Públicas. Eu nem sabia direito, marquei um X, fui lá, fiz a prova. Sério. No segundo semestre eu me apaixonei pelo curso e disse assim, acho que eu descobri realmente o meu caminho. Quer dizer, descobriram, né? Porque eu nem sabia que eu gostava tanto. Deixa eu te fazer a primeira pergunta aqui. Você tem uma forte atuação na política aqui em Brasília. E onde nasceu vários projetos seus, né? Que a gente estava falando sobre na rodoviária, né? E um outro projeto social que você tem também, que é o... Instituto Amigos que Ajudam. Amigos que Ajudam. Como você se inspirou e como que você entrou na política? Vamos lá. A minha história na política ela é bem diferente, acho que da maioria das pessoas, né, que tem o desejo de fazer parte da política. Eu era um cidadão comum, como você, como quem está nos assistindo aí, vocês que estão nos assistindo. Só que eu cansei de ficar assistindo o que os parlamentares, os nossos teoricamente representantes, faziam por nós na política, tanto em âmbito distrital quanto em âmbito federal. Eu falei, cara, eu preciso entrar para a política porque eu tenho um projeto social onde eu ajudo pessoas. É por meio desse projeto social que a gente tenta transformar, dar uma oportunidade para que as pessoas mudem suas histórias. E a política, eu acho que é o local mais apropriado para isso, porque é o que um parlamentar tem que fazer no seu mandato. Né? Trabalhar em benefício, em prol da população. Então, eu fui buscar, eu não conhecia nada sobre política, eu não conhecia ninguém na política. Os projetos já existiam, você já estava atuando, já tinha um tempo. Os projetos sociais já existiam. Já, o projeto social, ele está com 19 anos. Uau. Ele começou em 2006, eu me candidatei em 2022. Né? Então, o projeto já existia. E aí, eu falei, cara, mas como é que eu vou entrar para a política? Eu não conheço ninguém, eu não sou do meio político, não tenho relacionamento com parlamentares, com políticos, nem com gente que faz parte da política. Eu falei, cara, preciso encontrar alguém que abra portas para mim. E aí, conversando com um amigo, com outro, aí um amigo falou, cara, eu tenho uma boa relação com o senador Regufe. E o Regufe é um cara que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, pelo parlamentar que ele foi, né? Enfim. Eu falei, cara, você conseguiria uma agenda para eu sentar com o Regufe, para a gente bater um papo? Ele falou, cara, eu vou tentar. Ele mandou mensagem para o Regufe, explicou, falou, Regufe, olha, você sabe que eu não traria ninguém para conversar com você, não levaria ninguém para conversar com você. Como nunca levei até hoje, a gente é amigo há muito tempo. Sim. Mas esse cara é diferente.
E eu quero te apresentar, quero que você conheça, porque ele tem uma história bacana, ele tem um desejo de transformar a política, de ser um transformador da política, na verdade. E aí a gente conseguiu a agenda, fui lá conversar com o Regufe, uma conversa que seria ali de 30, 40 minutos, durou 2 horas. Oh. E eu saí de lá com a promessa de que eu estaria numa nominata de deputado distrital. Ele ainda não sabia qual partido que ele iria. Isso 2020... Isso 2021. 21. Novembro de 2021. 21. Isso, e aí ele não sabia ainda qual partido que ele iria. Ele falou, olha, só vou pedir que você espere um pouquinho, porque eu ainda estou numa fase de definição para qual partido eu for. Mas o partido que eu for, você vai comigo. E você vai ser candidato. E aquilo ali, para mim, foi do nada, assim, foi maravilhoso. Inclusive, eu quero agradecer, senador Regufe, muito obrigado. Você sabe do carinho, da amizade que eu tenho, do respeito que eu tenho por você. Muito obrigado pelo que você me proporcionou. Se hoje eu ainda caminho na política, é graças ao que você fez por mim. Muito obrigado. Bacana. E aí, foi isso. E aí a política veio. Eu não sabia nada sobre política. Quer dizer, vamos lá. Eu me interessei por política, comecei a entender sobre política, mas eu não sabia como se fazia uma campanha política. Não tinha experiência. Então, eu não tinha coordenador de campanha na minha campanha. A gente não faz a menor ideia como começar assim. Coordenador de Muito campanha, louco você precisa isso. de equipe, você precisa negociar com o partido, se você vai ter verba, se você não vai, como o partido vai te ajudar. E o partido te aceitar ou por uma indicação? E o partido me aceitar. E o partido isso. aceitar. Como o Regufe ele ia ser candidato a governo pela União Brasil, então ele tinha uma das negociações que ele fez com o partido olha, beleza, vou fechar com vocês, mas eu estou levando alguns candidatos. Né, e eu era desse grupo. Acabou que o Regufe não veio candidato por diversos fatores, enfim, não foi candidato a governo, e eu fui candidato a deputado distrital. Tive 1.004 votos, foi um número muito pequeno comparado a quem já está na política há muito tempo. Precisa de quanto? 2.000 para se estou viajando aqui. Não está viajando, mas é porque as pessoas não têm noção mesmo. Não tem noção. A linha de corte ela começou a subir de alguns anos para cá. Então, um candidato hoje, se ele não fizer pelo menos 15 mil votos, ele nem entra na brincadeira. 15 mil? Nem entra na brincadeira. Vai depender muito da nominata em que ele está também. Mas o ideal é fazer ali entre 15 e 20 mil. Que são os cabeças hoje fazem. Tem que fazer um belo trabalho, né? Acho que aí o teu curso de Relações Públicas ajuda bastante também, né? De comunicação. Eu acho que sim. Acho que aí entra o quê? Eu acho que sim. Dá uma ajudadinha. A minha campanha ela foi muito baseada no boca a boca, né? Conversando com as pessoas, como eu te falei, não tinha equipe, não tinha coordenador de rede social. Então eu ia pra rua, eu gravava dentro dos ônibus. Entrava no ônibus, ligava a câmera e começava a falar com as pessoas. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Nelson Neto. Começava a falar. Isso foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Daí que surgiu aquele outro projeto, então, na rodoviária, do que a gente vai falar mais. Tem uma relação. Tem relação com Começou nos ônibus, então, dentro do ônibus. Tem relação com isso. Garoto. Tem relação com isso. E aí foi isso, a minha história na política foi essa. Eu tive 1.004 votos, mas assim, comparado com alguns candidatos do meu partido até, que já haviam sido testados nas urnas, o meu número não foi um número muito ruim. Para quem era a primeira candidatura, sem estrutura nenhuma, foi um número até razoável. Chamou a atenção de algumas pessoas. Bacana. Qual era a principal finalidade quando você idealizou? Não, eu vou entrar... Porque o projeto já existia, então. Vou entrar na política. Qual foi a finalidade? Então, foi realmente essa que tu falou, né? De ajudar. Transformar a vida das pessoas, né? E esse projeto, então, já tem muito tempo, né? E ele surgiu por quê? De uma vontade tua pessoal, quando... Mas a gente estudava junto. Sim, eu lembro. Na época. Dentro da minha casa, a gente vive num lar kardecista. Nós somos espíritas. E a principal premissa do kardecismo, né, do espiritismo, é a caridade. Exatamente. Então, essa coisa da caridade sempre esteve dentro da nossa casa, o desejo de ajudar as pessoas. A gente ajudava uma pessoa aqui, outra ali, uma família ali, mas não tinha aquela coisa formalizada, né? Então, nós nos reunimos com alguns amigos, levamos a ideia, os amigos compraram a ideia, e aí, a partir disso, a gente começou a fazer as ações. Inicialmente, o que foi o start, na verdade, para a gente deixar de fazer aqueles apoios pontuais isolados, ali, foi a epidermólise bolhosa. Não sei se você conhece essa doença, é uma doença rara, congênita, né? Então, acomete a pele. Você vê hoje muitas crianças, tem aquele menininho, esqueci o nome dele, que é o torcedor do Vasco. Sim. Ele tem epidermólise bolhosa. Então, é uma doença muito triste, que muitas pessoas, principalmente pessoas que não têm condição financeira, não têm estudo, né, moram em lugares remotos, elas não... O próprio pai, o próprio médico na localidade onde eles nascem
não sabe nem o que é. Então, a gente descobriu a epidermólise bolhosa e, a partir dali, a gente começou a ajudar a associação, que é a PEB. Nós ajudamos essa associação. Aqui em Brasília? Aqui em Brasília, uma associação, fez 25 anos agora em agosto. É a primeira associação de amigos, pais e pessoas com epidermólise bolhosa do Brasil. E está aqui no Distrito Federal. Então, começou com eles e, a partir deles, a gente começou a ajudar não só as pessoas com epidermólise bolhosa, mas passamos a ajudar creches, asilos, comunidades, pessoas em situação de rua. Esse grupo hoje tem quantas pessoas dessa Olha, mobilização de vocês? Essa nossa mobilização, ela engloba ali em torno de 70, 80 pessoas que se alternam, né? Como é um trabalho voluntário, as pessoas não conseguem manter durante muito tempo ali ajudando. Chega uma hora que cada um, eu cansei, eu tenho coisas para resolver da minha vida pessoal. Sim. Então, esse número grande, ele é até bacana por conta disso, né? Verdade. Agora a gente deu até uma pausa, nós tiramos um CNPJ, tem 2 anos que a gente criou o nosso CNPJ, porque a gente acreditava que, a gente acredita, na verdade, quando eu falo a gente, eu falo eu e minha esposa, porque minha esposa é a idealizadora desse projeto, a Fabiana, meu amor, beijo pra você. Parabéns, Fabiana. E a gente tinha certeza de que o que a gente fazia era muito bacana, a gente ajudava as pessoas, mas a gente não transformava verdadeiramente a vida das pessoas. Você transforma a vida das pessoas quando você tira aquela pessoa daquela condição em que ela vive. Sim. Você dá o agasalho, dá o remédio, dá a comida, você não muda a vida daquela pessoa, mas aí você precisa qualificar, precisa dar educação, dar dignidade, né? dignidade, é dar oportunidade, porque aquelas pessoas, a sua grande maioria não teve oportunidade. Então, esse era o nosso objetivo. Então, nós tiramos o CNPJ exatamente para buscar isso. E a gente está numa fase de transição agora, entendendo o projeto, como é que ele vai funcionar, buscando parcerias para que a gente consiga oferecer essas condições para que essas pessoas saiam daquela vida que elas estão hoje. Já tem, fora vocês que é dinheiro do bolso, tem alguma instituição, alguém que te ajuda vocês, assim, para... Então, a gente faz uma feijoada solidária anualmente. Inclusive, esse ano ela não aconteceu por conta desse período de transição que a gente está vivendo. A gente ainda tem recurso em cash que a gente não executou, então não fazia sentido a gente fazer uma nova feijoada com dinheiro em caixa ainda, porque a gente, né, então não fazia. E aí a gente não fez a feijoada, mas a forma principal da gente arrecadar é por meio dessa feijoada. A última feijoada nós levamos 800 pessoas. Então, uma feijoada onde nós temos bandas tocando, nós temos um espaço muito bacana, aí conseguimos vários parceiros que também se alternam nessas feijoadas anuais. E foi uma feijoada que entrou para o calendário social do Distrito Federal. Tanto que esse ano... Tu acha que esse ano ainda dá para fazer ou não dá para fazer. A gente não vai fazer porque a gente tomou realmente a decisão de não fazer para realmente fechar a estruturação do que vai ser o Amigos que Ajudam daqui para frente. Nelson, o que te atrai mais... Porque você comentou que... Eu não sabia dessa história que você começou dentro dos ônibus, né? Fazendo esse trabalho, né? Entrevistando as pessoas. Que eu vejo vídeos seus direto nas redes sociais, na rodoviária, entrevistando essas pessoas, né? O que te levou o que despertou essa curiosidade de ir para a rodoviária, para dentro dos ônibus, para entrevistar essas pessoas? Porque eu vejo, assim, que você escuta elas e você traz para a sociedade, nas suas redes sociais, diversas situações ali, né? Madá, foi assim, a história da política, ela não saiu de mim. É um desejo, eu quero realmente ser promotor da mudança que eu desejo ver na política. Para isso, eu tenho que colocar minha cara a tapa, eu tenho que estar lá. E eu preciso estar próximo das pessoas. E eu pensei, puxa, eu tive uma experiência muito boa nas eleições, quando eu entrava nos ônibus e conversava com as pessoas. Não era uma conversa, era meio que um monólogo, porque eu falava sozinho. Eu falei, mas eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso saber quais são as demandas das regiões administrativas do Distrito Federal. Só que nós temos 30 e não sei quantas regiões administrativas aqui no Distrito Federal. É fisicamente, humanamente impossível você estar em todas elas, por diversas questões. Eu tenho trabalho, eu tenho outros projetos, eu tenho família, enfim, tenho minha vida social. Então, não daria para eu estar em todas as regiões administrativas. Eu pensei, cara, como é que eu faço para conversar com moradores dessas regiões, sem precisar estar lá? Rodoviária. Gente, você teve uma sacada? Rodoviária do plano piloto. É uma sacada muito surreal. Falei, cara, é pra rodoviária, até arrepio. É muito louco. Falei, cara, eu preciso ir pra rodoviária do plano piloto. E aí eu fui com a cara e com a coragem. Que tá ali no sentimento, né? Tu tá ali vivenciando. Vivenciando, ouvindo a realidade das pessoas. E eles são de boa? Chegam e falam com você? Como é que é essa? Alguns sim, outros não. Eles ficam com vergonha, não querem falar. Aí quando você fala o que você vai perguntar, aí eles se soltam um pouco mais. Falam, cara, olha, preciso ouvir de você, onde você mora,
quais são as principais dificuldades, demandas lá da sua Suas região, dores, enfim. o que está bacana lá. Porque não é só criticar, eu acho que a gente também tem que Sim. exaltar aquilo que é bacana. Uhum. Então, eu sou um cara que eu procuro ser muito ético, sensato nas minhas entrevistas. Né? O que é bacana, a gente tem que exaltar. O que não é legal, a gente Verdade. tem que fazer chegar a quem de direito para que aquele problema seja resolvido. Então, é isso. Eu converso com as pessoas. Inicialmente, começou na rodoviária. E aí, eu comecei a receber mensagens direct no meu Instagram. Ei, pô, a gente está com um problema aqui na nossa região. Você não quer vir Olha. aqui gravar? Não, isso acontece agora virou... Agora foi. Agora assume, meu filho. Agora Então o filho é isso. seu. Aí as pessoas mandam mensagem. Muito bom isso. Algumas vezes eu mando, porque eu vejo que uma liderança comunitária que postou um vídeo ou fez uma postagem falando de um problema que está vivendo lá naquela região, eu mando mensagem, pô, você não quer gravar uma matéria? Então, essa via de mão dupla. Às vezes eu mando e vem de lá para cá. E aí é isso, e a gente vai conversar com as pessoas. O que começou inicialmente na rodoviária, ganhou corpo e a gente começou agora a ir. Então eu tenho gravações com... Tu grava toda semana, tem um dia X? Então, ou como é que é essa rotina? Depende do seu trabalho? Eu me adequo. Tá. Eu costumo dizer que o meu dia ele tinha que ter 48 horas, porque eu preciso me adequar. Agora mesmo eu estava conversando com a minha esposa, como é que vai fazer? Porque tem que buscar minha filha na escola, e aí eu vou falar uma coisa... Aí eu coloco o podcast no meio do seu dia ainda, né? Não, e o pior de tudo... Um podcast bem no meio. Há quanto tempo a gente vem conversando? Milhões. A gente veio conversando, Muito tempo. falando Muito tempo. e falando do horário, de como seria, né? Para mim era 18 horas. E aí eu falei pra minha esposa, não, é 18 horas, eu não vou conseguir pegar a Catarina, como é que vai ser? Ela, não, eu vou dar meu jeito aqui. Aí agora eu mandei mensagem para ela, eu nem vi a resposta ainda. Eu falei, você acredita que o podcast era 15 horas? Porque eu boto na minha agenda, né? Mas vai dar tempo de te pegar na escola. Não, vai dar tempo. Não vai precisar de carona. Saber, Catarina, nome da minha mãe. O nome da sua mãe, Catarina? Nome da minha mãe. Você com certeza viu muitas histórias interessantes, nenhumas nem tão legais também. Tem uma ou algumas que te marcaram muito, assim, ao tu entrevistar essas pessoas? Tem, Madá. Uma coisa que me marcou muito, e é recente, foi a situação dos ambulantes da rodoviária do Plano Piloto. Não sei Depois da privatização? Depois da... Isso, até queria falar muito sobre essa questão dessa nova concessão, enfim. Se você, no teu ponto de vista, já vou emendar aqui se para você houver melhorias, não, mas acho que você é a pessoa mais certa para responder essas perguntas aqui Madá, hoje. eu vivenciei isso muito de perto, assim. Eu estive lá antes e estive lá depois. E conversei com as pessoas antes e conversei com as pessoas depois, com os usuários da rodoviária, para entender o que eles achavam do que estava acontecendo na rodoviária agora, nesse momento. Os depois dois da lados, transição. então, né? Os dois lados, depois da transição. O que a gente ouve é assim, algumas pessoas acham bacana porque não tem mais ambulante lá. Ah, não tem mais ambulante, agora a rodoviária é limpa, a rodoviária agora, a escada rolante funciona, a rodoviária agora tem segurança, eu ando aqui tranquilamente, eu não ando com medo. Beleza, são coisas legais, mas qual foi o preço disso? Essa é a pergunta que eu faço. Uma concessão da forma que ela foi feita, para mim, foi... Sabe aquela coisa de você ir sucateando para poder privatizar? Na minha visão... A escada não funcionava mais, elevador, banho, enfim, não tinha Agora, mais nós nada. estamos falando do Distrito Federal, nós estamos falando de uma região, de um local que nós tivemos agora, para esse mandato, né, do atual governador, 200 bilhões de reais em Não deixa de cofre. ser ponto turístico, né? É um lugar super importante ali, né? Por que o governo não dava conta? Por que o governo não mantinha a rodoviária bacana para os usuários? Por que precisou fazer a concessão? Não tinha pensado nisso, sabia? Uma concessão que foi realizada sem saber o que ia ser, o que contemplava ela. Então, assim, não se sabia, não existia um projeto. Olha, a concessão, você vai ganhar a concessão, mas você vai precisar reformar aqui, você vai precisar reformar ali, você vai precisar melhorar aqui, revitalizar aqui. Não existiu esse plano, esse projeto. Tanto é que ele voltou, saiu a concessão e voltou de novo. Porque tinha algumas irregularidades ali, né? Então, aí teve isso, assim. Eu não sou contra privatização, sabe? O que eu sou contra é o sucateamento. É você saber que você está na capital do país, né? Estamos no Distrito Federal, que tinha que ser referência para o país inteiro, né? E aí não é só a rodoviária, isso é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem a nossa saúde aqui que está sucateada há décadas.
E a gente não sabe por que não se resolve o problema da saúde no Distrito Federal. Mas, enfim, assim, não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que, assim, para o usuário, isso está melhor. Foram aqueles detalhes que eu trouxe aqui do que eu ouvi das pessoas lá. Mas eu acho que não precisaria ter sido feita essa concessão. Eu acho que o governo faltou planejamento, faltou fiscalização, faltou empenho para que a rodoviária do Plano Piloto ela fosse uma referência sendo gerida pelo GDF. Se parar para pensar, o investimento talvez não fosse nem tão gigante assim, né? Perto do que já existe. Não, Assim, de jeito nenhum. Era detalhes, De jeito na nenhum. realidade. Não era uma grana absurda, eu acho, investimento ali para a rodoviária, né? Eu acho que faltou empenho mesmo. Acho que faltou empenho. E aí, assim, não é, às vezes as pessoas falam, pô, mas tá criticando o governo. Não, não é isso. É uma constatação. Sim. Né? O governo tem muitas coisas boas. Eu acho que fez muitas coisas boas. Sou crítico com muitas outras, como essa, mas a gente precisa falar. Verdade. Tu ia me contar uma história que te marcou? A história que me marcou foi lá na rodoviária que está relacionada aos ambulantes. Tá. Né? Houve uma promessa para os ambulantes e eu estive lá, conversei com eles, gravei com eles. Eles me mandavam print das conversas dos representantes deles com os representantes da Catedral, que foi a empresa que ganhou a concessão. E o próprio GDF, e houve uma promessa de que eles seriam realocados, que eles estariam num lugar bacana, que ia ter um lugar bacana para que eles pudessem trabalhar, porque ali é o ganha-pão deles. Né? Eles estão ali de forma irregular. A gente está ali há muitos anos. Ok, estão de forma irregular. Pô, vamos regularizar, então? Vamos ajudar essas pessoas? Como é que a gente faz para essas pessoas não deixarem de levar o leite para dentro de casa, o pão para dentro de casa, né? A comida para a família? E aí houve uma promessa, eles foram realocados para um estacionamento em frente ao Teatro Nacional. Eu vi, ficou uma tenda, não tinha movimento, não tinha nada. Uma bagunça. E aí disseram que eles iam ficar ali, que aquele espaço talvez pudesse ser um espaço fixo para eles. E ficou feio esteticamente, não, né? Ficou horrível. Na frente do teatro, na frente do conjunto, não ficou tem, horrível. O projeto urbanístico de Brasília não permite que você faça aquilo ali. Para mim era óbvio que não ia ficar ali. Tava horrível. E eles aí, não estão mais lá? Não estão mais lá. Eles foram retirados de lá e não houve um lugar. Quer dizer, eles foram arrumaram um espaço para eles no setor comercial sul. Não. Só que o setor comercial sul já tinha muita gente lá, o movimento é diferente do movimento que era na rodoviária. Então, assim, a verdade é que não solucionaram o problema deles. Eu acho que eles foram realmente escanteados, né? E são pessoas, né? São seres humanos e eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de empenho, de bom senso, sabe? Para poder tentar achar uma solução para eles. Você sabe que isso me lembrou aquele da rodoferroviária, não teve um esquema assim também que eles iam realocar? Criaram uma feira lá. Enfim, aquilo lá tá morto. A feira não vingou. Não vingou, tá morto aquele espaço, né? Não sei se ainda o Detran tá lá, não sei se até saiu. Não sei se o Detran tá lá. Mas aquilo lá foi mais ou menos o que fizeram, né? Não, vamos prometeram um mundo de coisas e no fim morreu. Acho que nem existe poucos comerciantes lá, poucos restaurantes ainda que tem lá. E aí eu acho que isso vai na contramão daquilo que se busca com políticas públicas, né? Então, assim, você está pensando que o Estado ele é responsável. É claro, a gente sabe que o Estado ele não dá conta. Eu sou um defensor do Estado enxuto, mas eu acho que tem que ter um bom senso, tem que ter um equilíbrio, um meio termo. Né? E aí o Estado simplesmente virar as costas para essas pessoas, eu acho que foi muito doloroso, assim, muito triste. Foi algo que me marcou bastante. Eu não tinha essa noção de que eles tinham sido relocados para o setor comercial, que já está cheio de pessoas já trabalhando há muito tempo lá, né? Então, nem sei como eles enxergariam isso, né? Essa chegada de outras pessoas ali para... mais pessoas ainda para trabalhar, né? Ali. Foi triste, assim, até a retirada deles de lá, porque eles tinham um espaço, tipo um guarda-volumes, assim, sabe? Um espaço onde eles guardavam o material deles. Carrinhos. Chegou num determinado momento que falaram assim, cara, vocês vão ter que tirar, tiraram tudo, e aí teve confronto, não foi legal. Eu não passei lá esses dias. Assim, só soube também que tiveram que tirar agora que o estacionamento tava uma briga lá por causa daquelas... botaram as bolas lá em cima. Mas lá em cima eu gravei lá na frente. Eu gravei. O preço pra você estacionar ali hoje é... É R$7 a hora, nem R$7 em frente ao Conic, R$12 em frente ao Conjunto Nacional. Ah, muda? Muda. Aí mas é a mesma empresa? É a mesma empresa. Qual a diferença se eu atravessar por... Não, pergunta que não quer calar. Não, entendi. É pergunta que não quer calar, né? Caramba. Quem frequenta o Conic pode pagar menos, quem frequenta o Conjunto Nacional... Eu vou no Conjunto, mas eu vou deixar no Conic? Eu vou no Conic, mas eu vou deixar no Conjunto? Então, assim, estranho, sabe? E ainda colocaram aquelas bolas horrorosas ali, cerceando
o teu direito de se locomover. Aquilo foi feito. Não, e aquilo ali a gente está falando de mobilidade. Eu estou falando de uma pessoa com cadeira de rodas, como é que faz para andar no meio daquelas bolas ali? Então, assim, umas coisas feitas sem planejamento, sabe? Nossa, eu vi uns vídeos das pessoas caminhando ali, tipo, desviando. Imagina um tempo de chuva também, que só tem um espaço para... Agora é época de chuva também, E aí, né? Madá, assim, uma das coisas que eu reconheço em mim como qualidades são gestão de processos, gestão de pessoas. E o que a gente vê é que não tem gestão nenhuma aquilo ali, de processo, de nada. Porque de quem foi a ideia de botar aquelas bolas ali? Como é que você tem uma ideia daquela e você tem uma equipe, provavelmente uma equipe multidisciplinar, e você não se reúne com ela e vocês não chegam à conclusão de que aquilo ali vai atrapalhar as pessoas a andarem ali? Eles achando que estão na Europa. Na Europa tem muito daquilo, né? Mas a gente tá aqui, né, no Brasil. Enfim, paciência, né? Faz parte. Gente, uma das minhas grandes queixas em Brasília sempre foi o transporte público. Sempre, 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 sim. Eu nunca consigo... Eu amo essa cidade, sou apaixonada por Brasília, mas uma das minhas queixas... Eu digo, gente, você não consegue se deslocar... Eu sou gaúcha, né? De Porto Alegre, se tu pegar um ônibus na Zona Sul, tu consegue chegar até a Zona Norte com um único veículo, com um único valor de passagem, sem precisar descer do veículo. Então, assim, claro, vai demorar o quê? Vai atravessar a cidade, beleza? Mas tu consegue fazer essa locomoção fácil, sabe? E aqui não, é muito complicado. Eu moro aqui no Lago Norte. Então, assim, esse dia que eu descobri, que eu vendi meu carro, eu descobri que, tem parada aqui, que o ônibus vem e tal, me leva, mas ou eu vou peixinho, ou eu vou pro Eixão, ou... É muito complicado isso. Eu moro no Grande Colorado, né? E o Grande Colorado tem um problema grande ali. A Avenida São Francisco, que são os condomínios ali, não sei se você conhece lá. Sim, conheço. Você não tem linhas de ônibus ali. O número é muito reduzido, muito pequeno. As pessoas passam horas ali esperando. A gente tem um problema que é a nossa região norte, que não é atendida, né? Nós não temos metrô. Não temos metrô para piorar metrô, a situação. Né? Fala-se no BRT, aí não sai do papel, não sei se vai ter, se não vai. Aí você pega e fala, puxa, mas... Aquela velha história, aquilo que a gente acabou de falar aqui, pô, Distrito Federal, tinha que ser referência. Como é que está hoje o metrô para o outro lado de Brasília? Beleza, ele está funcionando, mas sucateado de novo. Por que está sucateado? Vão querer privatizar de novo? Entende? Parece que é algo proposital. Então, são essas coisas que nós, como cidadãos, a gente tem que começar a refletir, a gente tem que começar a se fazer essas perguntas. Sabe? Por que está desse jeito? Por que os metrôs são tão velhos? Por que todos os dias, praticamente, tem uma linha de metrô, uma linha com um metrô parado? Verdade. Por que acontece isso? Então, assim, são perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, a população do Distrito Federal tem que estar atenta a isso e cobrar. É tanto recurso, né? A gente tem grana. A gente tem muito recurso para isso. Para essa gestão agora... Olha as vias que a gente tem. O GDF tinha em cofre 200 bilhões de reais para os 4 anos de mandato. 200 bilhões de reais. Muito dinheiro. Mas eles estão gastando tudo nas estradas agora, nas novas vias. É porque época de eleição é bom você fazer obra obra, para né? tudo que é lado, você já viu? Fazer obra. Não estou dizendo, viu, gente? Não, é legal. Eu não estou dizendo que as obras não são importantes. São ótimas. Elas são importantes, mas nós temos que... como tudo na vida, tem que ter um equilíbrio. Não são só obras, né? A população não precisa só de obra. E aí eu vou citar o exemplo da minha região, por exemplo, né? A marginal que foi construída lá, ali a marginal que para o Grande Colorado, né? Planaltina, para a região norte, melhorou demais, foi maravilhoso, foi ótimo. Eu tenho amigos lá, a minha filhada mora pro lado de lá, gente, é tipo 10 minutinhos, eu saio do Lago Norte, Exato, maravilhoso. Não, aquilo é maravilhoso. Mas nós temos outros problemas, nós temos problemas gravíssimos com relação aos ônibus no Distrito Federal, né? Temos empresas de ônibus aqui no Distrito Federal que... Tudo bem, vamos falar, mas há quanto tempo não se tem aumento de passagens? Mas qual é o custo disso? O GDF, ele coloca dinheiro nessas empresas para que esse aumento não venha. Ok, está ajudando a população. Mas, em contrapartida, você tem ônibus superlotados. Sim, demora. As paradas de ônibus lotadas. Por quê? Porque não é suficiente, precisava melhorar, precisava de um projeto novo, falar assim, olha, vocês serão obrigados a disponibilizar quantidade X de ônibus para essa linha aqui, que é uma linha que tem uma demanda enorme. Esse tipo de coisa não é feito. Eu vou falar assim, experiência, né? Eu tenho andado de ônibus nos últimos meses. Eu vou dizer assim, não foi difícil, viu? Eu fiquei pensando assim, as pessoas que vão mais cedo que saem. Eu ainda pego um horário que não é horário de pico, tô tranquila, vou ali bonitinha.
Mas eu achei muito complicado, assim. Eu só tipo, ouvia falar. E aí fui pra prática e falei, cara, que difícil que tá isso aqui. Muito difícil andar de ônibus. Um dos motivos da minha campanha dentro do ônibus, um deles era esse. Eu queria sentir na pele como era andar de ônibus no Distrito Federal. Era um não foi muito dos bacana. desejos. Bom, a gente já falou então de transporte público, da concessão também. Em relação ao auxílio, agora parece que o governo tem com auxílio transporte, né? Para a população. Madá, na verdade, eu acho que não é um auxílio, tá? Eu não domino muito o tema, mas o que aconteceu acho que é o Vai de Graça. O de sábado e domingo? Isso. Mas é domingo, né? Sábado depende do... eu sei que é no final de semana, é o Vai de Graça, né? Que é legal, é bacana. No Sul tem isso, já mais, sei lá, de 30 anos já legal, existe isso, assim, domingo para a população pessoas que chegar. às vezes estão moram longe e aí... E no zoológico. E no zoológico. Muito legal. Aqui é o plano piloto mesmo, né? Conhecer a esplanada. A prainha aquela do Lago Norte, ali perto de casa. Isso, a prainha do Lago Norte. Eu acho que é um projeto muito legal. Esse dia eu passei e tava com muita gente. Falei, cara, isso é legal. Provavelmente é esse acesso também da população chegar de ônibus a esses locais que eram muito difíceis, né? Ou conhecer uma catedral, ou passear na esplanada, enfim, né? Isso. É disponibilizar o transporte gratuito para essas pessoas. Muito legal. Mas eu acho que é uma compra de voto? Madá, a gente não, na política você não pode ser ingênuo em momento algum, tá? Em momento algum. Acredito que sim, não compra de voto, mas eu acho que é uma forma de você ser popular. É o que as pessoas falam de popular, de candidatos populistas, né? Mas ao mesmo tempo é bom para a população. Então, assim, que faça aí o seu populismo. Isso é muito a favor, nossa. Mas se estiver fazendo pela população, eu acho que está valendo. Sobre as redes sociais, você acha que elas te ajudam nesse processo? Tem te ajudado nesse processo? Acho que sim, Madá. O projeto Na Rodoviária... Ele nasceu, assim, né? Através de uma rede social, né? Sua. Isso. O projeto Na Rodoviária com o Nelson Neto, ele é 100% rede social. Então, ele é bacana, assim, imagina, você está em casa, chega um direct do... E aí, vou até agradecer aqui, eu sempre falo dele, porque é um cara que eu gosto, tenho um carinho por ele, admiração pelo trabalho dele, que é o Tenente Coronel Michelo, do 3º Batalhão aqui da Asa Norte e Noroeste. Ele assumiu recentemente, quem estava lá era o Coronel Diogo, um amigo também, enfim, fez um trabalho incrível lá. E Michelo me mandou mensagem, a gente não se conhecia, ele falou, mandou mensagem no celular, Nelson, seria muito importante que você estivesse lá na minha posse. Quando eu for na troca, né, de cargo com o Diogo. Você é um cara relevante aqui no Distrito Federal. A gente, por causa do Na Rodoviária. A gente nunca tinha se falado, nunca tinha se encontrado e ele me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Assim, você vê que o trabalho está sendo reconhecido, né? Sim, e que tá, formiguinha, mas está... Isso. E tá alcançando pessoas, que é o principal motivo ser o elo, ouvir as demandas, mas ser o elo entre sociedade civil e governo do Distrito Federal. Perfeito. E administrar, conciliar o seu trabalho no Ministério com esse trabalho também, os trabalhos sociais que você tem e continuar dando voz para a população. Então, assim, o Ministério foi um desafio, né? Assumir uma diretoria tão importante dentro de uma pasta importante que é o Ministério das Comunicações. A gente está falando de radiodifusão privada, radiodifusão comercial. Então, nós estamos falando de TVs e rádios do Brasil inteiro. Então, assim, a demanda é muito grande, os processos morosos, e aí você precisa entender como é que funciona cada processo, fluxo de processo, para poder ver onde é que está o gargalo, entender onde é que pode melhorar, para fazer com que aquele processo que leva 5 anos para ser tratado, você tratar em 6 meses, em 4 meses. Então, assim, foi um trabalho que foi desenvolvido lá e que esse trabalho acaba demandando muito tempo, né? Cheguei lá, encontrei uma equipe muito... Vou fazer uma contextualização aqui, porque eu acho que é importante a gente falar, porque cria-se um espelho social de que servidor público não trabalha. E quando eu cheguei lá, eu que venho da iniciativa privada, eu tive uma surpresa muito grata, assim, uma surpresa muito bacana, que foi encontrar pessoas comprometidas, engajadas, pessoas técnicas, que têm o desejo de fazer a coisa acontecer, desde o ministro até o copeiro.
Então, isso foi muito bacana para mim, só que isso requer entrega, isso requer tempo, isso requer dedicação, e realmente é difícil conciliar esse tanto de coisa com o ministério, que é o principal. É o que paga das tuas contas, que eu falo, né? É o que paga minhas contas, Cartão exato. de crédito. Então, assim, por exemplo, para eu gravar, tem vezes que eu gravo na hora do almoço, eu não como. Eu não almoço, eu faço Eu vi um que lanche. você veste a camiseta, literalmente, Visto a do camiseta. seu Eu ganhei aquela projeto. camiseta, minhas filhas mandaram fazer para mim, Sério? Dia dos Achei ela Pais. linda. Eu não tinha, me mandaram fazer. Eu falei, gente, ele tá até personalizado, já tá todo... Mas você vai ver que em alguns momentos eu tô de blazer. Sim, Porque já eu tô vi. trabalhando, aí eu saio na hora do almoço, tiro a gravata, tiro o Você pin. faz tudo sozinho, Tudo edita, sozinho, tudo sozinho. filma, Tudo enfim, sozinho. entrevista. Eu levo um tripé, inclusive tá no meu carro, eu levo um tripé, coloco a câmera, aí o roteiro eu já fiz, então Tá. tem um teleprompter ali no celular, então eu leio, Muito bom. então, quando eu tô sozinho, né? Quando eu vou entrevistar alguém, aí não, eu coloco a câmera, aí a gente vai conversar, e aí eu só enquadro, falo, ó, não se mexe não, porque não tem gente aqui para me ajudar, então só para não sair do Ainda enquadramento. E aí a gente grava. Então é isso, assim, a gente vai se virando como pode. Por isso que eu brinquei com você mais cedo um pouquinho, que o meu dia tinha que ter 48 horas. E dentro do Ministério, qual é o olhar para esse teu projeto? Então, Dos colegas, enfim, porque isso aí com certeza já chegou no ministro. sim, então. sim. No ministro eu não sei, mas eu acredito que sim também. Chegou no secretário, que é um cara muito Então. bacana, um parceiraço, um cara... Pô, um dos caras Mas que hora mais... você dorme, meu filho? Um dos caras mais profissionais que eu conheço, assim, técnico pra caramba. Ele veio da Anatel. Hoje ele é secretário de radiodifusão. Wilson, um abraço pra você, meu amigo. Foi a primeira pessoa que eu conversei, que eu falei, Wilson, olha, eu tenho um projeto, e ele é um projeto... E aí a preocupação era estar ligado à política, né? Então, assim, puxa, tem que ter um cuidado, porque você está na máquina pública hoje eu sou uma autoridade do governo federal, Sim. né? E, assim, não parecer que eu estou utilizando a máquina pública para me promover. Falei, Wilson, olha, você fique tranquilo com relação a isso, é um projeto apartado. Ele já existia também antes do Ministério, né? Tem esse respaldo, eles não entendem. Não, entendem. Tanto que, se você buscar, recentemente o próprio Ministério fez uma matéria comigo. Publicou no site, nas redes sociais, que era uma matéria falando sobre isso. Puxa, mas caramba, a gente quer entender um pouco como é que é a tua vida. É exatamente essa pergunta que você fez para mim. Como é que você consegue dar conta de... Você tem um projeto social, você tem um projeto que você fala com as pessoas na rua, você está aqui no ministério, você tem família, você tem a parte de atividade física que você faz. Sim. Como é que você dá conta de tudo isso? Então, o próprio ministério se interessou pelo que eu faço e isso para mim... Porque você consegue colocar isso na prática lá dentro? Como assim? Com essas entrevistas, esse trabalho que tu faz fora, tu consegue levar informações que te ajudem lá dentro do Ministério? Não. Não? Não. É totalmente... Não, totalmente apartado. Totalmente. Não, totalmente. Lá é específico, é radiodifusão. Ali a gente está falando de outorgas de rádio, outorgas de TV, aumento de potência de rádio, aumento de potência... Enfim, são coisas completamente diferentes. E quando você se candidatou, também foi antes do Ministério Antes também, do né? Ministério. Então, Antes. eles não veem... Não tem nem como enxergar isso como hoje uma... Tanto que se eu quiser vir candidato em Teria 2026, eu preciso me afastar. Caramba. Preciso entregar o cargo. E você quer? Eu estou trabalhando para isso, mas eu ainda não tomei a decisão. Aquele bichinho tá te... Tá? O bichinho da política me picou Acho que e vou te ele ver. ficou... Acho que vou te ver. Eu estou fazendo um trabalho para isso, tá? Mas existem alguns fatores que eu preciso pesar, preciso pensar direitinho, se realmente vale a pena, se não vale. Enfim, é um desgaste muito grande, é uma exposição muito grande. Verdade. Mas eu tenho desejo, sim. Eu acho que eu já te enxergo. Ah, que bom. Qual é a mensagem que você quer deixar com este seu trabalho que você vem fazendo, tanto no Ministério das Comunicações como seus projetos também? Olha, eu costumo dizer que eu gosto de deixar legados por onde eu passo. Eu não sou perfeito, eu não sou o melhor gestor do planeta, mas eu me dedico. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho momentos em que eu acho que eu não vou dar conta, e aí você vai lá, se reúne com a equipe, tem pessoas que me ajudam e que me fazem seguir acertando. Eu acho assim, se eu pudesse deixar um recado, é que assim, não desista dos seus sonhos, sabe? Acredite que é possível. Ninguém consegue fazer nada se não for você mesmo. Ninguém vai parar para te ajudar. É raro que isso aconteça, sabe? Acredite que você é responsável pelo que você conquista na sua vida.
Então, se tiver achando que, eu não dou conta, eu não sei fazer, cara, esquece, para com isso. Faça. A gente sempre dá conta, que eu Busque. falo. Mesmo que você comece ali, ó, pequenininho, não É. desista, sabe? Continue fazendo, acreditando no seu sonho, no seu projeto. É claro, não basta sonhar, você tem que executar. Sim. Então tem que planejar, tem que estudar, porque senão a coisa não acontece. Brasília é um grande celeiro de possibilidades, né? E de você poder fazer as articulações políticas também, enfim, ou articulações no nosso meio social, enfim, né? Que nos ajudam muito, né? Sim. Eu digo assim, a gente se reencontrou nas redes sociais e você fazendo seu trabalho, eu acho que é isso, são conexões aqui, né? Que um vai ajudando o outro. E o que eu posso dizer para você, assim, que eu tô muito feliz de te reencontrar, ver que você bom, tá num Madá. caminho muito bacana, Obrigado. muito lindo, e esse trabalho todo por trás que também tem, né? De poder ajudar o próximo, né? E saiba que esses microfones aqui estão sempre abertos aqui para você, tá? Sempre que você precisar. A Casa Prode com Maru tá sempre à disposição de vocês aqui. É só passar um WhatsApp, ligar, Madá, e aí? Preciso falar. Então vem e fale. E vou deixar aqui as considerações para você, afinal. Se você tiver mais algum assunto que você queira falar, por favor. Madá, assim, eu quero te agradecer. Acho que quem tem que agradecer aqui sou eu pelo convite, por estar aqui com você. Acompanho o seu trabalho também, é um trabalho muito bacana. Eu vejo que você faz com o coração. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Quando Sim. você tem o desejo de realizar alguma coisa, faça com alma, faça com o coração. E você faz com alma e com o Se a coração. gente puder plantar só uma sementinha em um que seja, né? Digo assim, quando eu olho para trás, eu vejo todo o isso. projeto, quantas pessoas já correram, já entraram pro esporte, já. Porque eu sobrevivi a um câncer, eu entrei pro esporte e o esporte mudou a minha vida, né? Então, eu hoje consegui colocar mais de 15 mil pessoas não é tanto tempo, assim, nem é tanta gente assim, mas dizer que essas pessoas conseguiram praticar qualidade de vida, eu já estou muito feliz. As criancinhas que eu vi 12, 13 anos atrás, que corriam a minha prova, hoje já estão aí no esporte. Adultos, né? Então isso para mim é muito bacana, de olhar para trás e assim, cara... É o legado, né? É o legado. É o legado. Então, eu digo assim, se hoje eu, tipo assim, deu Madalena, acabou seu dia hoje, eu olhar para trás assim, cara, eu acho que eu já fiz muita coisa legal. Eu acho que eu consegui deixar a minha mensagem, sabe? Eu acho que é esse o nosso caminho, né? Eu acho que é isso, Madá. Eu falo isso muito para as minhas filhas, assim, né? Com essa história da política, com essa história de querer deixar um legado para as próximas gerações na política. Minhas filhas estão agora, né? A geração das minhas filhas Quantos agora... anos elas estão? Catarina com 17 e Meu Valentina Deus. com 15. E pense, as Você duas... não era pai, então na faculdade não tinha? Não, meu Deus do céu. Não era. Tô velhinha. Não era pai. Não, tá nada, tá bem, a gente tá bem. Meu Deus. Pô. A nossa geração tá muito bem, sabe Tá. por quê? Porque a gente se preocupa com a saúde, a gente faz atividade física. E atividade física, cara, é sinônimo de longevidade. Eu entrevistei uma menina semana passada, retrasada, e aí ontem ela até fez um post engraçado na rede social e me marcou, falando, eu não acredito, ela tem acho que uns 40, 30 e poucos anos, aí ela fez um post, eu não acredito que eu estava na mesa com ela tem 53 anos, enfim, a gente tá falando de corrida, de esporte, ela falou, eu vou começar a correr amanhã. E Mas qualidade de vida, é você se cuidar, né, tentar se alimentar bem, dormir bem, né, dar uma saidinha, tomar uma cervejinha, né, então, isso, última vez a isso. gente se encontrou numa E balada. Engraçado, Madá, você vê que essa geração de agora, eles não querem balada. Não querem. Não, estão fazendo exatamente o inverso. O inverso, não tá fazendo. fumam, muitos não bebem. Não. Eles estão realmente Isso é muito lendo legal. sobre isso, e está me chamando Minhas muita filhas estão na atenção. academia, me pediram. Sempre jogaram vôlei, né? Não, cresceu, eu estava... ontem, eu vi uma matéria que aumentou 108% o número de pessoas que começaram a praticar qualidade de vida. Assim, entraram principalmente na corrida. 108%. E que essa nova geração, eles estão pensando mais na questão de saúde, de se cuidar, de não beber, de não fumar. Eu falei, gente, que verdade. sonho! É isso mesmo. Que maravilha isso. Isso é muito legal. Aí eu fico já, meu dever está quase cumprido, que a gente nunca acha que, né? Eu acho que ainda tem alguma A gente coisa... influencia muita gente, Madá, e a gente não tem noção. Não tem noção. E eu acho que é importante você que está assistindo a gente, sabe? Às vezes você fica assim, puxa, eu não vou postar tal coisa, eu tô com vergonha, não vou postar. Poste. Vai lá e coloca. Sabe por quê? Porque você pode estar influenciando alguém que está precisando ouvir aquilo ali que você quer falar naquele momento. E aí, porque porque fulano vai me criticar. Cara, as pessoas vão te criticar de qualquer forma. Verdade. Você fazendo legal ou você fazendo a parada ruim. Então, faça sempre. Não se preocupe com quem vai criticar você. Preocupe-se com o seu bem-estar, com aquilo que está te fazendo bem. Se te faz bem, se é o teu desejo, vai lá e mete a cara e Seja faz. feliz, né? Bora viver, isso. né, gente? Sabe que às vezes, às vezes eu digo, vou ficar off um dia, que é muito difícil pra mim.
Off, vou ficar off. Aí as pessoas, mas hoje eu não vi nenhum post teu, eu gosto tanto de, sabe, de ficar ali, a tua Você alegria. sente falta, tá vendo? Sente falta, é muito louco isso, né? Não, eu senti falta do teu bom dia, do teu boa noite, o que tá fazendo, mostrando alguma coisa, novidade, o que tá acontecendo na cidade. Eu falei, gente, que legal isso. Que tu vai ter aquele olhar que não é tão legal, mas tem um olhar de gente bacana que tá ali, Sim, né, sim. e torcendo por você, né, de alguma Sem forma. dúvida. É isso. Mas então deixa aí suas considerações finais, olha que chique. Magda, eu acho assim, esse momento, as considerações que eu vou deixar aqui, elas são relacionadas ao momento em que eu estou vivendo, sabe? Eu gostaria muito de ver, não só em Brasília, mas no Brasil, adolescentes, jovens, que tivessem essa cabeça voltada para a coletividade, sabe? Para entender que a gente não vive sozinho, para entender que a sociedade ela só se desenvolve quando a gente acredita que é possível estar junto com outras pessoas. E é junto que a gente faz a coisa acontecer. Ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que a minha consideração final ela é baseada nisso, sabe? O meu desejo, caso eu venha ingressar na política, uma vez sendo eleito, não sei se eu vou ser candidato ainda, mas, enfim, pensando numa possível eleição, eu acho que a história é essa, sabe? É deixar um legado para as pessoas. Eu quero que minhas filhas olhem para trás e digam assim, cara, meu pai foi um guerreiro. Meu pai não conseguiu mudar o sistema, porque eu acho que não muda mesmo, mas eu acho que a gente consegue ser... acho que a gente consegue fomentar dentro do sistema coisas boas, ao lado de pessoas boas. Lá não tem só pessoas ruins, não dá pra gente generalizar. Tem gente boa e a gente precisa estar ao lado dessas pessoas. Isso, rodear realmente dessas pessoas, né? E aí a ideia é essa, sabe? É deixar um legado para esses jovens, para a geração das minhas filhas, para que eles não desistam e para que eles coloquem, se levantem e coloquem a cara deles à tapa também, porque se eles não fizerem isso, o nosso país não vai ter solução, não vai ter jeito. Arrasou. É isso. Seja muito bem-vindo e Obrigado. volte sempre, a casa é sua. Amém, obrigado, Tá? obrigado demais. Sucesso aí, hein? Amém pra gente, obrigado.